verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 19ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 10 de setembro do ano de 2020. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Fernando Martins e doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Secretaria dos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indago aos conselheiros, se receberam a ata da 18ª sessão ordinária, com as observações feitas pelos senhores, e agora faremos a leitura para, verificando algum ajuste, possamos fazer antes da aprovação. Passo a palavra a Evaneide para fazer a leitura da ata da 18ª sessão realizada ontem. Bom dia a todos. Ata da 18ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2020, aos 9 dias do mês de setembro do ano 2020, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento do CRTCE, amparado pela Portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 18ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Presente à sessão, o senhor Procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou os conselheiros se receberam a ata da 17ª sessão e se haveria necessidade de correção. Não havendo correções a serem adotadas, a ata foi homologada. Em seguida, o presidente deu início à sessão. Ordem do dia. Processo de recurso número 1430/2013, auto de infração 2013-05269, recorrente 3 Corações Alimentos S.A. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos dar provimento para reformar a decisão de procedência proferida pelo julgador monocrático e decidir pela nulidade do julgamento singular, com retorno à primeira instância para um novo julgamento. Decisão com esteio no artigo 50 e 51 da Lei 15.614/2014, nos termos do voto da conselheira relatora e em conformidade com o disposto no parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente à sessão, para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Tiago da Silva Bezerra. Processo de recurso número 3829/2017, auto de infração 2016-25085, recorrente RMG Comércio de Materiais de Construção Eireli, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos dar-lhe parcial provimento para modificar a decisão proferida pelo julgador singular quanto à aplicação da penalidade a ser aplicada, para parcial procedente com fundamento na penalidade incerta no artigo 123, inciso 8º, a linha L, da Lei 12.670/96. Nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com o disposto no parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado.
Processo de recurso número 3830/2017, auto de infração 2016-245-51. Recorrente, RMG Comércio de Materiais de Construção, Eireli. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Mônica Maria Castelo. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos negar provimento ao recurso para confirmar a decisão proferida pelo julgador singular de parcial procedente, nos termos do voto da conselheira relatora e em conformidade com o disposto no parecer da assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 3832/2017, auto de infração 2016-250-89. Recorrente, RMG Comércio de Materiais de Construção, Eireli. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Mônica Maria Castelo. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos negar provimento ao recurso, para confirmar a decisão proferida pelo julgador singular de parcial procedente, nos termos do voto da conselheira relatora, em conformidade com o disposto na assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Era só isso, senhor presidente. Senhores, se alguma alteração a ser feita na ata que foi lida, considera-se aprovada. Vamos passar para a ordem do dia. E aqui já anuncio o processo de recurso 2086/2018, auto de infração 2018-02637, em que recorrente Indústrias Elétricas Elite S.A. Nelsa. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância, o conselheiro relator, doutor José William Falcão de Souza. A indicação de procedência do julgamento de primeira instância e a assessoria processual tributária sugere o retorno à primeira instância do processo a ser apreciado agora pelos senhores. Passo a palavra, então, ao doutor William Falcão, conselheiro relator do processo já anunciado, para iniciar o relato do processo. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes dessa sessão. Em especial, o doutor Fernando Martins, pela primeira vez, sucesso aí na sua empreitada. Senhor presidente, o auto anunciado assim, os conselheiros já devem ter observado que a sessão de hoje são todos os processos da mesma empresa, e o parecer está trazendo a decisão, a sugestão de retorno à primeira instância, a exemplo do que aconteceu na 17ª sessão, do dia 8 de setembro, né? Teve esse mesmo fato, ocorreu lá, todos os processos da mesma sessão e o parecer pelo retorno. Talvez aí, se fosse o primeiro a relatar, né? Os conselheiros que já analisaram seus processos podem me ajudar aí se eu falhar em alguma coisa no relato. Não é muito complexo. A infração, relativamente ao período da infração, exercício 2015. A acusação é crédito indevido, assim considerar todo aquele escriturado na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação decorrente da não realização de estorno nos casos exigidos pela legislação. Aqui é o relato do agente fiscal. A empresa em questão se creditou indevidamente de ICMS energia elétrica no valor de R$ 5.390,56, conforme o dispositivo do decreto 24.569/97, relativo ao exercício 2015. Colocou na infração como artigos infringidos 57 e 65, e a penalidade, o artigo 123, 2A, da Lei 12.670/96. A multa é igual o valor do imposto, 5.390,57.
fez o demonstrativo mês a mês do crédito e, vale destacar uma informação que a autoridade fiscal fala aqui, né? Ao verificarmos os documentos fiscais dos registros disponibilizados pelo Sistema Corporativo da Cefaz, relativamente ao SPED de 2015, constatamos nos meses em curso o creditamento total de CMS Energia Elétrica no valor de R$ 5.396, em desacordo com a legislação em vigor. Ou seja, ele está dizendo que esse crédito de 5.396, que é o crédito reclamado na legislação, está em desacordo com a legislação conforme o decreto 31638, de 16 de dezembro de 2014, que os senhores todos já sabem o que é que é um estabelecimento industrial e ele tem apenas um medidor. E como ele tem apenas um medidor, o parágrafo 19, inciso 2, diz que ele só pode acreditar de 80% do valor do imposto devido destacado no documento fiscal de aquisição, independente de comprovação do efetivo emprego da energia elétrica adquirida. Ou seja, como ele lançou integral o que estava na nota, ele fiscal faz o demonstrativo e traz o SPED com o crédito da energia, ele calculou 20% daquele valor, somou mês a mês, deu os 5 mil e está cobrando como crédito indevido. Esse é o auto de infração. Realmente ele fez o termo de intimação, pedindo ao contribuinte a informação sobre o aparelho de medição de energia elétrica, né? O termo de intimação diz assim: o ficou intimado a apresentar os números das unidades consumidoras da energia elétrica associadas exclusivamente à área industrial, conforme disposto, aí eu já disse, no artigo 60, parágrafo 19, inciso 1 do decreto 24.569/97, incluído pelo decreto 31.638 de 2014. O cliente atesta para ele um documento assinado pelo engenheiro dizendo que só tem um medidor, aquele medidor fica na estação e o crédito dele está correto. Feito o auto, o contribuinte entra com a defesa. Na defesa, primeiro argumento dele, ele esclarece que não recolherá a taxa de fiscalização e prestação de serviço público prevista na Lei 15.838, ou é uma cobrança inconstitucional e ilegal, haja vista o decreto disposto no artigo 5º, 34A da Constituição Federal, bem como o artigo 47, parágrafo 1º da Lei 15.614 de 2014. Esse artigo da nossa lei diz que os processos administrativos são gratuitos. No mérito, argumenta que está correta a medição de energia elétrica, a medição da energia elétrica está correta, e, consequentemente, o aproveitamento do CMS incidente sobre o consumo da energia elétrica, conforme declaração emitida por um engenheiro. Ele traz na página 62, a declaração do engenheiro não é um laudo, é apenas uma declaração que a energia a medida está correta, a energia do pátio, e que não existe um medidor para a área administrativa. Ele alega que a multa é confiscatória, posto que essa multa atinge 100% do valor do ICMS reclamado. Pede, no final, a improcedência do feito fiscal por estar correta a forma de medição do consumo. Está correta a forma de medição do consumo. O processo foi para o julgamento, a primeira instância, e, na primeira instância, foi julgado
A julgadora civil afirma que são insubsistentes as alegativas da defesa para desconstituir a acusação fiscal e decide pela procedência. Depois, na discussão, eu mostro alguns detalhes, mas afastou, né, o pedido dele, que estava correto, a multa confiscatória não falou, e julgou também sobre a questão que não ia pagar a taxa, também não falou sobre isso, e julgou procedente. O contribuinte vai e ingressa com recurso ordinário. No recurso ordinário, ele ratifica os argumentos da impugnação, mas eu anotei aqui umas coisas, transcrevi conforme está lá. Ele diz assim: a recorrente entende que a infração não deverá prevalecer, ou seja, que a douta decisão monocrática deverá ser reformada e o auto de infração considerado pelo menos parcialmente improcedente, em face dos argumentos e fundamentos legais que arguem na impugnação, que, data venha, entende não terem sido analisados com a devida adequação. Quanto ao direito, aí a recorrente ratifica as razões apresentadas na impugnação, iguais, multa confiscatória, que não vai pagar taxa, e que a medição dele é correta. E que ele aproveitou do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, porque é um direito previsto na legislação. O processo foi para a assessoria tributária e foi emitido o parecer. O parecer se manifesta o entendimento que os argumentos da defesa não foram rebatidos. Foram rebatidos de uma forma genérica. Razão porque sugere a anulação da decisão singular e o consequente retorno do processo à primeira instância para novo julgamento. Inclusive, no parecer, ele começa dizendo assim: convém transcrever trecho do julgamento que contém um fundamento da decisão singular. E transcreve ipsiliteris. A recorrente pugna pela invalidade do feito fiscal com as alegativas descritas na peça impugnatória. Quando, ao recepcioná-la, observamos que são insubsistentes, incapazes de desconstituir a acusação apontada na presente lite, justificando nosso entendimento em face à legislação pertinente e às provas através do detalhamento do crédito tributário mês a mês descrito pelo auditor fiscal, as folhas 5. Logo, cumpre salientar que o auto de infração em questão contém todos os elementos indispensáveis à perfeita acusação oferecida contra a empresa. No entanto, não sendo o suficiente, vez que a peça processual que complementa as informações complementares, oferece de forma clarificada todos os dados necessários à perfeita compreensão de fato e de direito. Apenas isso, e com fundamento no artigo 489 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo. E 4, não enfrentar todos os argumentos traduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nesse sentido, ele conhece do recurso e sugere o retorno do julgamento para o retorno do processo à cela de julgamento de primeira instância para a emissão de novo julgamento. Senhor presidente, este é o relato de síntese, este é o relatório. Obrigado, doutor William, pelo relato. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Neto, representante da douta PGR. Bem, senhor presidente, doutor Fernando Martins, seja muito bem-vindo, participando aqui da primeira sessão em videoconferência. Seja muito bem-vindo. Bem, senhores, me parece que essa ação fiscal aqui é a continuidade da ação fiscal anterior, não é isso? Que nós tivemos na sessão, hein? Não é não? Infelizmente, não, doutor Matheus. Mas parece porque o trabalho da fiscalização é igual, é semelhante.
Está parecendo que eu já tinha visto isso em algum lugar. Tivemos uma Inclusive, discussão. a questão da falta de fundamentação da decisão singular, que remete para o retorno do processo, É a matéria que a tivemos. nulidade do julgamento singular por falta de fundamentação básica, elementar. Mas é interessante, estava vendo o processo. Qual a acusação? A acusação, como muito bem relatado pelo conselheiro William, trata-se de aproveitamento de crédito. É empresa industrial e certamente na sua atividade, é lógico que ela tem uma parte da sua atividade, ainda que seja industrial, há uma parte administrativa na qual é consumida a energia elétrica. Esse consumo de energia elétrica deve ser separado, o consumo de energia elétrica da atividade industrial da atividade administrativa. As empresas, por comodidade, normalmente não fazem isso, não têm feito. E aí, o legislador, então, para não criar problemas, colocou a opção para o contribuinte. Caso o contribuinte não tenha um medidor específico para fins de identificar qual é a energia a ser aproveitada, o crédito ICMS pago na aquisição de energia elétrica utilizada no processo industrial, dá a opção para o contribuinte utilizar-se de uma redução no valor do crédito a ser aproveitado de 80%. E considera os 20% como se estivesse sendo utilizado no processo administrativo e não no processo industrial. Quanto ao direito ao crédito do ICMS pago na aquisição de energia elétrica, não tem a menor dúvida de que ele só pode utilizar, só pode creditar-se daquilo que é utilizado no processo industrial. O insumo que é utilizado em outra área, evidentemente, não gera crédito do ICMS. Quanto isso, não tem a menor dúvida, é indiscutível. A não ser quando a lei complementar finalmente seja modificada e passe a admitir o creditamento de bens de uso e consumo, que não é o caso. Ela já foi alterada de novo, mais uma vez, para... Qual foi a data, se alguém me lembra? Acho que foi 20.031. Uma coisa assim desse tipo, não tenho bem certeza, não. Mas foi adiado novamente o aproveitamento de crédito, bens de uso e consumo. Bem, mas o fato é que a fiscalização identificou que a empresa estava se creditando de 100% do ICMS pago na aquisição de energia elétrica, sem fazer essa separação entre o consumo industrial e o consumo administrativo. O que é interessante é que o recorrente vem aos autos e diz o seguinte: eu vou ler um pedacinho da peça do recurso do contribuinte. Lá na página 75, ao item 8, ao falar da correta medição de energia elétrica, ele diz, conforme se comprova pela declaração emitida pelo engenheiro Antônio Tarcísio Andrade, que a recorrente tem o seu fornecimento de energia elétrica atendido pela Enel, tarifa industrial com potência de subestação, etc., etc., em que a mesma indústria apresenta um único medidor, até aí está dizendo óbvio, localizado no interior do ambiente da subestação, onde o meio é responsável pelas informações de consumo de energia elétrica. Tendo como base estas informações, a Enel emite, então, mensalmente a nota fiscal de conta de energia elétrica para a efetivação do pagamento do consumo de energia elétrica, ficando assim desobrigada a existência de medidores individuais. Ou seja, a recorrente utiliza um argumento um pouco simplório, ela diz, como só tem um medidor e a Enel ela emite normalmente a conta de energia elétrica, então eu tenho direito ao crédito da energia elétrica na sua totalidade. É um argumento realmente que não... Ou seja, porque ele só tem um medidor e porque a Enel só emite uma conta de energia elétrica, ele faria jus ao aproveitamento do crédito integral. É um argumento que não se sustenta, evidentemente. Mas o fato é que o julgador singular, ao analisar a questão posta, o que é que o julgador singular ele afirma? Ele diz o seguinte, né, que a recorrente, ao fundamentar a sua decisão, ele diz: a recorrente pugna pela invalidade do feito fiscal com as alegativas descritas na peça impugnatória. Quais são essas alegativas? Pergunto eu.
E continua, então, o recorrente, o julgador singular. Quando ao recepcioná-las, observando que as mesmas são insubsistentes, incapazes de desconstituir a acusação apontada na presente lide, justificando nosso entendimento em face à legislação pertinente, as provas através do detalhamento do crédito tributário mês a mês descrito pelo auditor fiscal, as folhas 5 das informações complementares. Bem, é essa a fundamentação da decisão singular. É evidente que, ainda que o recurso do contribuinte não tenha sido lá um recurso, eu diria, muito bem fundamentado, mas isso não justifica a falta de fundamentação da decisão singular. Quer dizer, não é porque o contribuinte, o recorrente, não, o impugnante, nem sua peça, não fez uma boa impugnação, que o julgador, o órgão julgador, não deva fundamentar a acusação, o seu entendimento acerca da acusação que está sendo imputada ao contribuinte. É o caso. Ele não o fez. Essa é a razão pela qual a Procuradoria sugere a nulidade do julgamento singular e que seja o processo retornado àquela instância para que seja proferido um novo julgamento. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Processo em discussão, já percebo que o doutor William Falcão, relator. Senhor presidente, é uma situação, sei lá, não é complicada, mas é uma situação delicada. Por quê? O auto de infração está claro e preciso. Ele lançou 20%, o contribuinte lançou toda a conta de energia, ele lançou 20%. Por quê? Porque o contribuinte respondeu para o fiscal que só tinha um medidor. Não é um laudo, mas é um engenheiro eletricista que chama de declaração. Não sei se vocês viram, o doutor Matheus, que estava falando aí, eu era lá no recurso. Ele diz, declara para o devido sim que a Indústria Elite S.A., aí cita, contenção de fornecimento, localizado no interior, ele tem a carga instalada, 621 kW, e demanda contratada, e que a mesma indústria apresenta um único medidor, aí cita o número do medidor, 37743, localizado no interior do ambiente da subestação, onde o mesmo é responsável pelas informações de consumo de energia reativa e demanda reativa dos setores administrativos e galpões da produção. Tem um medidor. Ele forneceu isso para o fiscal juntou isso aqui, e depois fez um trabalho bem, emitiu a SPED, viu lá o lançamento do crédito, calculou 20%, lançou janeiro, 20% até dezembro, e cobrou. Tudo bem. É diferente daqui que nós analisamos, que tinha um laudo, né? Antes de ontem, lá tinha um laudo, e o laudo mostrava 5%, e ele espontaneamente recolheu, é totalmente diferente. Está dizendo que não tem, lá também não tinha, aqui não é laudo. Ocorre que eu poderia muito bem dizer assim, não, afastar aquilo que ele está dizendo, né? Que não vai pagar taxa. Não tem nada a ver com isso aí, né? Mas dizer lá que não vai pagar taxa, que a multa é confiscatória, não é porque nós não temos capacidade, a legitimidade para tratar sobre isso aí, a capacidade legal para tratar sobre responder isso. E quanto à declaração dele, né, não comprova, e depois dizer, porque tem previsão no decreto, no parágrafo 19 do artigo 60, ele só pode, no caso, 80%, mas nada disso foi falado no julgamento. Essa fundamentação, pelo menos no mérito, né, vamos dizer que não passou lá. E eu não acho confortável que eu vá entrar nessa questão, ou nós iremos entrar nessa questão, e dizer, não, essa declaração que ele forneceu, que não foi falada no julgador, está lá na defesa, fala também lá no recurso, e o julgador não falou. Ela não se presta a beneficiar o contribuinte,
porque ele mesmo confessa que só tem um medidor quando deveria ter um para administração. Nada disso foi falado. Passou assim em Alpes, dessa questão. E se a gente vai falar aqui, de repente desperta lá para o contribuinte, e se ele tiver esse negócio lá, esse laudo lá e trouxer, eu acho que no mérito ficaria fácil demais dizer, tá aqui, você confessou, só tem um medidor dano. Mas tem essas questões que eu acho que não pode o julgador passar em branco de responder essas questões, não pode. Se nós não retornar para fazer, nós estamos comungando com sei lá, com esse tipo de situação. Não pode, tem que dizer alguma coisa. Claro, quer ver o contribuinte, eu já peguei a infração que eu contei, tinha 36 pedidos de nulidade. Mas tem coisas que você pode pegar num grupo, aquele grupo, 20 dele, e dizer, esse daqui, trata disso aqui, não tem, né? Você tem que responder alguma coisa. Você não pode passar em branco. Ademais, quanto ao mérito, se quer dizer, ó, é procedente, porque tem essa previsão no parágrafo 19 do artigo 19. Não está citado sequer isso no julgamento singular. Eu acho, assim, está muito simples, muito simples. Não tem condição. Eu acho que o contribuinte, mesmo que a defesa dele, né, não seja uma defesa também simples, sem muito argumento, mas o que ele está dizendo tem que ser respondido. É isso que eu entendo, senhor presidente. Senhores, processo em discussão. Doutor Pierre. A necessidade, sim, primeiramente, bom dia a todos. Sou Matheus, presidente, colegas conselheiras, colegas conselheiros. Bem-vindo, doutor Fernando. No caso em apreço, a defesa do contribuinte, que foi um pouco, assim, vamos dizer, ingênua na questão, certo? Ela se manteve no mesmo curso, no seu recurso, porque o julgamento não deu elementos para ela, para que ela modificasse a sua linha de argumentação. Se o julgamento, por exemplo, vem e esclarece que há uma presunção, certo? Essa presunção não é absoluta, ela pode ser elidida ou por um segundo medidor da parte administrativa ou por laudos, etc. O contribuinte alertado faz o seu recurso nesse sentido. Pode buscar meios de prova de que a parte administrativa consome muito pouco, ou seja, ele diminui, se for o caso, o laudo, né? Então, essa decisão, ela concorre para o cerceamento do direito de defesa do contribuinte e mantém o seu recurso na mesma linha. Além do mais, como é a mesma julgadora dos demais processos, se tiver a mesma explicação nos outros, nós levamos aquele alerta que o doutor Felipe, inclusive, nos alertou, mencionou na 17ª sessão ordinária, de que a decisão não pode ser utilizada de maneira genérica, possibilitando que ela seja utilizada em casos distintos. Ou seja, uma decisão que ela, do jeito que está aí, ela pode muito bem ter utilizado em todos os autos esse argumento, né? Então, no meu entender, como o doutor William disse, realmente a decisão ela deve ser considerada nula, deve haver o retorno para que haja uma correta apreciação da defesa apresentada, dando subsídios ao lançamento. Esse é o meu entendimento, senhores. Senhores, mais alguma discussão sobre o processo? Então, entendo que, não havendo mais discussão, como vota o conselheiro relator? Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário, dar provimento para declarar nulo a julgamento singular e com o consequente retorno para
que seja proferido novo julgamento, os termos do parecer da assessoria processual tributária e a manifestação do Dr. Matheus. Senhores, eu indago se algum conselheiro vota em sentido contrário. A Câmara, por decisão unânime, para julgar nulo a instância e, nos termos do parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral da douta Procuradoria, decide retornar o processo para um novo julgamento, considerando ou com fundamento no artigo 50 e 51 da Lei 15.614, combinado também com os artigos 489, inciso 3 e 4 do Código de Processo Civil, em que as decisões elas têm que ser fundamentadas. Dando seguimento aqui à nossa sessão, teremos mais 3 processos também dessa mesma empresa, e aqui eu já anuncio o processo de recurso número 2087 de 2018, auto de infração 2018-02638, da recorrente Indústrias Elétricas Elite S.A., Inelsa, e recorrido ao Ministério do Julgamento de Primeira Instância, em que a conselheira relatora, a doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, e que a indicação de procedência em primeira instância. Entretanto, a assessoria processual tributária sugere o retorno do processo à instância singular. Passo a palavra à doutora Helena para o relato do processo anunciado. Bom dia a todos, senhores e senhores conselheiros, senhor presidente, procurador doutor Matheus, mais uma vez, bom dia. Bom dia, doutor Fernando Martins, estreando aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Bom, o auto de infração que agora passamos a julgar é da mesma empresa, que o auto de infração que acabou de ser relatado, Indústrias Elétricas Elite S.A., ele se trata de uma autuação referente à falta de recolhimento do imposto. No presente auto de infração, a empresa foi acusada de ter deixado de inserir o IPI na base de cálculo do ICMS nas operações de saída. Informa a fiscalização que, analisando as notas fiscais de saídas do exercício de 2014, em contrapartida com a FD, observou que a empresa autuada emitiu documentos sem a inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS. Nas vendas para empresas, construção civil, contribuintes ou não do ICMS estabelecidas neste ou outro estado, que adquiriram as mercadorias para emprego direto nas obras que executam. Nesse caso, deverá ser incluído o IPI na base de cálculo do ICMS, uma vez que não se destina à posterior comercialização. Consta que a planilha é uma planilha de cálculo e identificando na coluna ICMS a recolher o valor do ICMS suprimido na base de cálculo dos documentos elencados. Aponta uma infração ao artigo 73 e 74 do Decreto 24569 e sugere a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 2.670/96, alterada pela 13.418. E resignado com a autuação, o contribuinte entra com impugnação, onde ele defende, em primeiro lugar, a ilegalidade da cobrança da taxa, haja vista o disposto previsto no disposto do artigo 47, parágrafo 1º da Lei 15.614. Diz que os processos administrativos tributários serão gratuitos e não dependem de garantia. Argumenta também em relação que as mercadorias objeto da atuação foram vendidas para contribuintes que iriam revendê-las. Ele diz que, mesmo tendo sido vendido para construtoras, essas construtoras não iriam empregar essas mercadorias nas obras dela, porque elas têm um código, como se elas tivessem um código de atividade secundário de comercialização, ou seja, mesmo sendo vendido para a construtora, essas construtoras iriam vender essas mercadorias. Também alega que a multa com caráter confiscatório, e tem um parágrafozinho aqui da impugnação do contribuinte ao final, que eu entendi como sendo um pedido de perícia, porque no pedido dela ele diz assim: protesta pela produção de provas em direito admitido, especialmente pela juntada posterior das notas e declarações do adquirente das respectivas mercadorias, perícias e outras que possam vir a ser necessárias. Bom,
processo segue para o julgamento singular, onde a julgadora singular faz o relato aqui da infração e com relação ao argumento da parte, com relação à taxa, ela apenas faz menção aqui ao fato de que o decreto 31.859 trata da matéria e diz que, no caso de falta de recolhimento da taxa, deve ser direcionado para a Procuradoria-Geral do Estado para inscrição na dita. Apenas menciona aqui o artigo que trata, o decreto que trata da cobrança da taxa. Com relação à matéria em si, o objeto da infração, eu vou pedir venha aqui para ler aqui um pequeno trecho do julgamento singular para a gente, posteriormente, fazer uma análise sobre as questões postas pelo contribuinte e o que foi realmente contido nesse julgamento. A julgadora singular diz que, analisando os argumentos de mérito apresentados pela parte, onde ressalta que as mercadorias foram vendidas para contribuintes que pretendiam revendê-las, vedada a adição do IPI na base de cálculo, porém a legislação define com clareza que as saídas de mercadorias com fim comercial ou industrial constituem fato gerador dos impostos CMS e IPI, conforme prescreve a legislação, onde materializamos a inicial, uma vez que a infração a legislação do ICMS está bem caracterizada, não havendo contraprovas apresentadas pela impugnante que negasse a presente acusação. Estou violado o disposto no artigo 75. Então, depois ela conclui o julgamento dela, vendo que o resultou do auto de infração não padece de qualquer vício que possa invalidar. E decide pela procedência da autuação com aplicação do artigo da penalidade previsto no artigo 123.1c. O contribuinte entra com um recurso ordinário, onde ele requesta aqui a reforma da decisão singular, alegando que os seus argumentos não foram enfrentados pelo julgador singular, especialmente em relação aqui à comprovação de que as mercadorias foram destinadas para construtoras que revenderiam essas mercadorias, não incidindo assim a questão da inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS, e também com relação à multa confiscatória. O processo segue, pede a improcedência do auto de infração e a nulidade da decisão de primeira instância. O processo segue para a assessoria processual tributária, onde o parecerista entende que, muito embora a julgadora singular tenha realmente enfrentado o mérito da questão, ela deixou de lado a análise de alguns argumentos da parte no seu recurso, na sua impugnação, especialmente com relação ao caráter confiscatório da multa, que ela passou ao largo dessa análise. E, por isso, ele decide pela nulidade do julgamento singular e o consequente retorno do processo à sala de julgamento de primeira instância para que seja apreciadas as questões postas pela parte. É o que importa relatar. Obrigado, doutora Helena. Doutor Matheus Viana, com a palavra, representante da PGE. Nosso presidente, senhores conselheiros, doutora Helena, sempre objetiva do seu relato, muito clara. Bem, senhores, mesma empresa, a acusação agora refere-se à falta de inclusão na base de cálculo ICMS do valor do IPI. O que é que diz a Constituição que é reproduzido, norma essa que é reproduzida na lei complementar, na lei 12.670 e no nosso regulamento? É que quando o IPI só não fará parte da base de cálculo do ICMS, quando a operação configurar fato gerador de ambos os impostos, ou seja, aquela operação é fato gerador do IPI e é fato gerador do ICMS, e a mercadoria se destinar à comercialização ou industrialização. É a hipótese em que o IPI não
é incluído na base de cálculo do ICMS. Em todas as outras hipóteses, o IPI deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. É o caso aí. O agente fiscal entendeu que nas operações de venda de mercadoria, no caso específico, para a empresa de construção civil, a mercadoria era destinada ao consumo, como não era destinada à comercialização e industrialização. E como a empresa vendedora ela está sujeita ao IPI e a operação configura o fato gerador do ICMS e do IPI, o IPI deveria então ser incluso na base de cálculo do ICMS. Como ele não foi incluso, o agente fiscal efetuou o lançamento do imposto que deixou de ser recolhido por falta de inclusão na base de cálculo do ICMS no valor do IPI. Em síntese, é isso. Bem, o julgador singular analisou a questão e aí eu reproduzo rapidamente aqui a parte do julgamento singular em que ele se manifesta sobre essa questão. Ele diz o seguinte, isso o julgador singular, no seu julgamento, lá na página 49, diz: posteriormente, analisamos argumentos de mérito apresentados pela parte, onde ressalta que as mercadorias foram vendidas para contribuintes que pretendiam revendê-las, vedada a adição do IPI na base de cálculo. Porém, a legislação define com clareza que na saída de mercadoria com fim comercial e industrial constitui fato gerador do impostos ICMS e IPI, ou seja, a operação configura fato gerador de ambos os impostos, claro, conforme prescreve a legislação, onde materializamos a inicial, uma vez que a infração à legislação do ICMS está bem caracterizada, não havendo contraprova apresentada pela impugnante que negasse a presente acusação, confirmando em sua totalidade a infração descrita na inicial. Ou seja, ainda que de modo não muito claro, mas o julgador singular, ele toca na questão e diz, olha, no caso aí, configura o fato gerador dos ambos impostos, é o que a gente deduz desse parágrafo do julgador singular, configura o fato gerador de ambos impostos, mas a mercadoria, como foi definida, foi vendida para a empresa de construção civil e não há prova de que ela teria sido objeto de revenda ou para comercialização, e sim para consumo, a ação fiscal está correta, a cobrança do ICMS está correta. Bem, ainda não posso deixar de afirmá-lo, ainda que de modo simplório, o julgador singular analisou a questão. Não foi lá aquela fundamentação e tal, mas o mérito ele analisou. Agora, realmente ele passa em albis no que se refere à multa confiscatória. Ele não trata da questão da multa confiscatória. Aí a indagação que eu faço, senhores, é que nessa hipótese, a questão da multa confiscatória, o contribuinte, o argumento do contribuinte em relação à aplicação da multa, é que a multa é confiscatória, só isso, né? E razão pela qual não poderia ser aplicada. Ora, mas nessa parte, o que o julgador singular faz é simplesmente dizer, não, o auto de infração está correto. E estando correto, se ele está correto, a cobrança está correta, é evidentemente que o seu acessório, a multa, está correta também. Então, me parece que a não análise dessa questão da multa confiscatória, até como refoge a competência do CONAT para analisar, porque é um problema de constitucionalidade, e a nossa legislação não admite, não prevê, não autoriza que o CONAT faça julgamento de inconstitucionalidade, me parece que essa questão acaba sendo irrelevante para o deslinde do presente auto de infração. Então, retirando essa questão da multa confiscatória, me parece sim que a decisão singular está fundamentada. Não está fundamentada daquela maneira que nós gostaríamos que tivesse, com aquela clareza, mas está fundamentada. E o contribuinte, em seu recurso, repete a impugnação, mas não traz
nenhum elemento que comprove, ele continua afirmando, é verdade, e que gostaria até de perícia, que a empresa de construção civil teria adquirido tais mercadorias para comercialização e não para emprego no seu processo de construção. Então, nessa parte, me parece que aí o contribuinte, ele teria razão. Ele está dizendo, olha, eu vendi essa mercadoria para a empresa de construção civil com o intuito, sabendo que ela iria revender essa mercadoria. Essa foi a razão pela qual eu não incluí na base de cálculo do ICMS o valor do IPI. E eu quero uma perícia para comprovar que a empresa destinatária revendeu essas mercadorias. Bem, me parece que nesse ponto que o contribuinte tem razão. Quer dizer, em relação a essa questão, a mercadoria efetivamente foi destinada à comercialização posterior, o argumento que ele utiliza para corroborar esse fato é que a empresa de construção civil, para o qual foi vendida a mercadoria, ela tem como atividade complementar ou atividade acessória a revenda de mercadoria. Então, esse elemento me parece que seria o suficiente, ao menos para justificar a realização de uma diligência, de modo a se constatar se efetivamente essas mercadorias foram revendidas ou não. Porque se foram revendidas, é evidente que o auto de infração não se sustenta. Então, na primeira aproximação, senhor presidente, a Procuradoria entende que o caso aí seria de validade do julgamento singular, porque ele analisou ainda de forma simplória a questão suscitada pelo contribuinte, mas, diante do argumento do contribuinte, é razoável o atendimento do seu pleito de realização de uma diligência a fim de verificar se o destinatário efetivamente comercializou ou não as mercadorias adquiridas. Esse é o entendimento inicial da Procuradoria, senhor presidente. Vamos escutar os conselheiros e aí veremos se vamos manter ou não esse entendimento. Obrigado, É essa a posição da Procuradoria. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Doutor Pierre, com a palavra. Presidente, eu esperei para ver se alguém ia se manifestar. Mas como ninguém se manifestou, eu vou perceber as considerações. A questão da multa de natureza confiscatória, certo? Que nós sempre afirmamos que nós não podemos apreciar a inconstitucionalidade de lei, a sua ilegalidade, certo? É verdade. Mas nós sabemos que existem processos submetidos ao repetitivo no STJ, repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Embora o nosso regimento interno nos afaste essa apreciação de constitucionalidade, quando há apreciação de constitucionalidade nesses moldes, a administração é obrigada a seguir. Então, nós podemos afastar, sim, multa com natureza confiscatória, desde que haja o julgamento da petição geral repetitiva. Para nós, isso é do conhecimento fácil. O contribuinte, aqui no caso, não sei. Então, ele faz uma defesa e diz que a natureza da multa é confiscatória. O julgador não fala nada. Se o julgador fala e diz, olha, eu não posso apreciar e tal, ele pode vir no seu recurso e dizer, olha, tem um julgamento tal do Supremo, que existem decisões, embora não seja repercussão geral, entendendo que a multa não pode ultrapassar o imposto. Tudo indica, por todas as decisões que já se tem no Supremo, que esse será o entendimento majoritário. Ele pode muito bem trazer esses argumentos. Nenhum trouxe ainda, mas isso poderia ser o que iria trazer. Então, eu entendo de que, todo modo, a falta de apreciação disso aí cerceia, sim, o direito de defesa do contribuinte. Para nós, podia ser que não trouxesse nenhuma interferência caso ele combatesse. Mas ele podia trazer um julgamento do Supremo, não sei, ele podia trazer um julgamento do Supremo mais recente, que tem,
né? Nós discutiríamos aqui que só se repercussão geral, ou se a maioria já está formada, não sei. Assim, a teoria do domínio do fato nós não podemos aplicar. Então, eu entendo, sim, que como o anterior, ele tem que voltar, tem que ter sido consideração, o julgador tem que dizer que a ele é vedado apreciar questão de constitucionalidade, e o contribuinte tem que ter o direito de refutar esse entendimento. Então, eu acho que ele tem que, sim, que retornar à primeira instância. Pode parecer um fato irrelevante, mas eu entendo que é relevante, sim. Esse é o meu entendimento. Obrigado, Pierre. Doutora Helena, com a palavra. Não, eu corroboro aí com o entendimento do doutor Pierre quanto à necessidade de análise e retorno, mas também eu queria ressaltar que, a despeito do livre convencimento do juiz singular, com relação, especialmente em relação ao mérito, que o parecerista que entendeu, e o doutor Matheus também, inteligentemente, entendeu que foi analisado, mesmo que de uma forma um tanto quanto superficial, mas assim, quando a gente vai para a peça do contribuinte de impugnação, ele põe um argumento que, a meu ver, está relacionado ao mérito e que, a meu ver, passou ao largo também da apreciação do julgador singular, que é essa questão da venda para a construção civil, mas a revenda posterior, porque a construção civil, as construtoras teriam como se fosse uma atividade também de comercialização. E no julgamento singular, muito embora a julgadora fale, trate do mérito, ela trata do mérito sem pontuar essa questão da revenda da atividade da construção civil, de revenda das mercadorias, de comercialização. Então, assim, entendo eu que esse argumento da parte não foi apreciado pela julgadora singular. Também entendo que a questão da perícia, mesmo tendo sido pedida em um parágrafo assim que deixa uma certa dúvida, mas ela põe na impugnação o pedido da perícia, entendeu? Então, mesmo ela não tendo relacionado os quesitos, mesmo ela não tendo, dizendo para que ela, mas ela pede a perícia. Então, eu acho que a julgadora também deveria ter se manifestado, mesmo que de uma forma fundamentada a seu critério, mas deveria ter apreciado isso, sim. E também com relação à multa com caráter confiscatório. Então, assim, aqui o parecerista muito bem fundamentou aqui a sua decisão no parágrafo 1º do artigo 489 do CPC, que diz que não se considera fundamentada qualquer decisão, que seja interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Então, assim, eu vejo que realmente todos os argumentos, não só a questão do caráter confiscatório da multa, mas outros argumentos, e especialmente um argumento em relação ao mérito que a contribuinte trouxe em sua impugnação e repetiu em seu recurso aqui agora, ele não foi apreciado. Então, por isso, eu também entendo que esse processo deva ser retornado para novo julgamento. Mais algum conselheiro quer se manifestar sobre a matéria? Lembrando, doutor Pierre, que a matéria multa confiscatória, o artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614 trata, né, dessa questão da inconstitucionalidade também, os pontos trazidos pelo senhor, questão de decisões, súmulas vinculantes. E acrescentando também que o artigo 50 e 51 da Lei 15.614 também trata da fundamentação, né, das decisões fundamentadas. Apenas elementos para os senhores também refletirem e decidirem. Algum conselheiro quer se manifestar? Doutor Matheus quer fazer alguma consideração adicional? Então, senhores, não tendo mais inscritos para discussão, pergunto à conselheira relatora como vota para o processo já relatado e discutido. Senhor presidente, considerando que realmente resta configurada aqui a ausência de apreciação por parte da julgadora singular, de alguns argumentos dos pontos postos pela defesa, eu
eu entendo também, voto no sentido de que seja declarada a nulidade do julgamento singular, com consequente retorno à sala de julgamento de primeira instância para nova decisão. Convidar aos senhores conselheiros se algum voto em sentido contrário. Não tendo nenhum voto em sentido contrário, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá provimento para julgar nula a decisão de primeira instância e o retorno do processo para um novo julgamento, fundamentado aqui no artigo 50 e 51 da nossa Lei 15.614 de 2014, de acordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária, contrário, pelo que eu entendi, doutor Matheus, à manifestação oral, né, entendendo que, pelo menos parcialmente, né, a julgadora abordou essa questão meritória. Temos mais 2 processos também da mesma empresa. Hoje é a última sessão do mês de setembro, então sugiro aos senhores que avançar, né, no julgamento dos 2 processos e reservar um pequeno intervalo, né, para a elaboração da ata e também a leitura. Então, senhores, anuncio o processo de recurso 2088, 2018, auto de infração 2018-02639. Recorrente Indústrias Elétricas Elite S.A., recorrido, sala de julgamento de primeira instância. Dr. Pedro Jorge Medeiros é o conselheiro relator. Passo a palavra, a indicação de procedência em primeira instância e assessoria processual tributária. Também sugere o retorno do processo em instância singular. Com a palavra, o doutor Pedro Jorge. Bom dia a todos, bom dia aos senhores conselheiros aqui, seja bem-vindo, doutor Fernando Martins, aqui é nosso convívio. Bom dia, meu presidente, doutor Evaneide, doutor Matheus, aí nosso grande procurador, e demais conselheiros aqui da nossa primeira Câmara. Bem, esse auto de infração, certo? Foi, como já foi falado aí pelo nosso presidente, consiste em um auto de infração lavrado para a cobrança de ICMS no valor de R$ 64.837,41 e de multa no mesmo valor, né? O período da infração foi de 1º de janeiro de 2015 a dezembro de 2015. O relato é falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária na forma e nos prazos regulamentares. A empresa em questão faltou com o recolhimento do ICMS relativo à operação com destaque de IPI, no período de 2015, no valor de R$ 64.837,41. Foi aplicada a penalidade prevista no artigo 123.1c. Segundo aqui o relatório de fiscalização, o fato da empresa de construção civil estar obrigada a inscrever-se no cadastro de contribuinte do Estado para efeito das obrigações acessórias estatuídas na legislação tributária de cada unidade da federação não basta por si só para caracterizar a condição de contribuinte do ICMS. O IPI só não será incluído na base de cálculo do ICMS quando a operação atender aos 3 pressupostos indicados nos dispositivos citados, o inciso 10, aliás, inciso 11, do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal e do parágrafo 2º do artigo 13 da Lei Complementar 87 de 96. Assim, no entender da fiscalização, nas vendas para a empresa de construção civil, contribuintes ou não do ICMS estabelecidas nesse ou em outro estado, que adquirirem as mercadorias para emprego direto nas obras que executam, deverão incluir sempre o IPI na base de cálculo do ICMS, uma vez que as mercadorias não se destinam à posterior comercialização ou industrialização. Aí, senhores, veio aqui a defesa, né? A defesa do contribuinte, né? E na defesa ele fala o que falou nos outros, né? Assim, inicialmente aquela questão
que não recolherá o valor da taxa da prestação de serviço público e que os compradores dos produtos utilizam para a posterior comercialização. Então, vários compradores dele utilizam essa mercadoria que eles vendem para comercialização futura. E que a multa aplicada teria caráter confiscatório, como vem falando sempre, né? E, por fim, pede a improcedência do auto de infração. Aí o julgamento de primeira instância é a mesma julgadora, né? Ela afasta todos os argumentos do contribuinte e julgou o auto de infração totalmente procedente, pois entendeu que o auto trouxe a demonstração da infração e o contribuinte não apresentou qualquer argumento ou prova que pudesse desfazer a autuação. Lembrando aqui que o processo foi apreciado, mesmo sem o pagamento da taxa, né? Ele disse que não ia pagar a taxa. E o contribuinte entrou com recurso ordinário e veio para a assessoria processual tributária. No parecer, né, o assessor opinou pelo conhecimento do recurso ordinário, pelo seu parcial provimento, para determinar o retorno do processo para a primeira instância, para apreciar um dos argumentos do contribuinte que não teria sido apreciado. No caso, foi a questão também da multa confiscatória, né? Então, esses argumentos, né, que não foram apreciados, o assessor tributário, ele cita aqui o artigo 489 do Código de Processo Civil, né, que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou acordo, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos dos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, né? Então, dessa forma, ele pede para retornar à primeira instância conforme os outros processos que nós julgamos aqui há pouco. É isso, senhor presidente. Doutor Pedro, na verdade, a matéria é falta de recolhimento muito semelhante ao processo da doutora Helena. É igualzinho, só muda o ano, né? Só muda o Só muda o exercício. exercício, exatamente. Presidente, só muda o exercício. O meu é 2014 e esse doutor Pedro é 2015. Perfeito. Então, da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Gena Neto. Senhor presidente, de forma objetiva, me parece que deve dar encaminhamento a esse processo mesmo que foi dado anteriormente, até por uma questão de não contradição, a questão de harmonia de julgamento, de harmonia de julgamento. Então, a Procuradoria sugere o mesmo encaminhamento que foi dado anteriormente no processo, já que a matéria é a mesma, o assunto é o mesmo, são os mesmos elementos, como apontado pela doutora Helena, só muda o ano. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão sobre a matéria? Tem semelhança ao anterior? Então, acredito que não teremos discussão. Então, doutor Pedro Jorge, como vota? Seu microfone está desligado, doutor Jorge. Sim, senhor presidente. A gente vota pelo conhecimento do recurso ordinário, dado provimento, para que seja nula a decisão singular e que retorne à primeira instância para novo julgamento. Ok, doutor Pedro. Doutor William Falcão, se encontra? Doutor Falcão. Aqui. Pronto, doutor Falcão. Não estava vendo a sua imagem, mas anunciado o voto, eu pergunto aos senhores se algum conselheiro vota em sentido contrário. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá provimento para anular a decisão de primeira instância e decidir pelo retorno à instância singular para um novo julgamento, apreciando todos os pontos
que foram abordados, né, ou questionados pela defesa. Senhores, o último processo da pauta, também da recorrente Indústrias Elétricas Elite S.A., processo 2089/2018, auto de infração 2018, 02640, sério julgamento de primeira instância, recorrido, e o doutor Pedro Jorge é o conselheiro relator. E já passo a palavra para o relato do processo anunciado. Senhor presidente, senhores conselheiros, Evaneide, nossa secretária, a presente demanda consiste em uma auto-infração lavrado para cobrança do ICMS no valor de R$ 17.934,30 e a multa no mesmo valor. O período é de 2 de 2014 a 12 de 2015. A infração é o seguinte: simular a saída para outra unidade da federação de mercadoria efetivamente internada no território cearense. A empresa em questão efetuou saídas interestaduais em 2014 e 2015, sem a devida comprovação, ensejando falta de recolhimento de diferença da alíquota no valor de R$ 17.934,30. Foi aplicada a penalidade prevista no artigo 123-H da Lei 12.670. Segundo o relatório de fiscalização, ao verificar os documentos fiscais de saída da empresa e os registros disponibilizados no Sistema Corporativo de Controle de Mercadoria de Trânsito, Cometa, Registro de Passagem Citran, especificamente no período de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2015, constatamos, conforme detalhado em planilha, uma relação de notas de saídas interestadual no período sem devidos controles de saída da Cefaz, a monta de R$ 376.687,36. Né? Daí veio a aplicação e surgiu esse valor do 17 mil e pouco. A autuada apresentou impugnação e, de forma sucinta, assevera que não vai fazer o pagamento da taxa, né, porque é inconstitucional, e que o fiscal não intimou a empresa para comprovar em 10 dias úteis as saídas da mercadorias, né, que a multa aplicada seria confiscatória. Fala daquela súmula 8 que teria que apresentar, intimar a empresa, comprovar em 10 dias e tal, né? E pede informa que é nulidade, que é nulo o lançamento, né? E pede a improcedência do auto de infração. Em análise, no julgamento de primeira instância, ele afastou os argumentos, né, de uma levada só, né? E julgou o auto de infração totalmente procedente, pois entendeu que o contribuinte foi devidamente intimado a comprovar a efetivação das operações interestaduais. O contribuinte apresentou recurso, né, replicando mais ou menos o que ele tinha falado na defesa, e chegou à assessoria processual tributária. Na assessoria processual tributária, da mesma forma, né, ele analisando o caso, emitiu parecer que opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento para determinar o retorno do processo à primeira instância, para que seja apreciado um dos argumentos do contribuinte, que não teria sido apreciado, que fazia referência ao caráter confiscatório da multa aplicada. Então, presidente, muito parecido com os anteriores, né? E é isso aí o relato. Obrigado, doutor Pedro. Passo a palavra, então, ao doutor Matheus Viana para as considerações da Procuradoria do Estado. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu acho que esse processo vai ter o mesmo destino dos processos anteriores. Agora, interessante, nesse processo, o julgador singular analisou a questão da multa confiscatória, mas não analisou os outros pontos suscitados pela parte, né? Porque a acusação é que o
contribuinte na operação interestadual teria simulado, a falta foi simulação. E a simulação aí foi identificada, a presumida simulação de operação interestadual, pelo não registro das saídas interestaduais no nosso sistema, no CITRAN. Como não estão registradas essas saídas interestaduais, presumiu o agente fiscal que teria havido aí uma simulação de operação, razão pela qual ele lançou a diferença entre a alíquota interna e a interestadual e aplicou a multa, por entender que isso era suficiente. Ocorre que o julgador singular, ao analisar essa questão, ele deixou de abordar as questões que foram suscitadas pela parte, mais uma vez, né? A questão do prazo de 10 dias que não foi concedido, para que ele pudesse comprovar. O outro argumento foi que a multa, que o lançamento sob o fundamento que o tributo simulou saída de mercadoria para outra unidade da federação será nulo quando restar provado que não foi concedido o prazo de 10 dias, que na verdade é o mesmo argumento do anterior, quando ele disse que não houve intimação. Que a multa é confiscatória, e que requer a reforma integral do julgamento singular. Mas o fato é que o julgador singular acabou não analisando as questões suscitadas pela parte, salvo a questão da multa confiscatória. Essa é a razão pela qual, senhor presidente, sem mais delongas também, porque há um dado até relevante nessas operações interestaduais de saída. É que a partir, eu não lembro bem qual foi a data que houve a modificação da nossa legislação, mas a partir de uma determinada data não é mais exigível a selagem das notas fiscais nas saídas interestaduais de mercadoria do nosso Estado. Então, não é mais exigido. A exigência, a selagem ou o registro só é exigido nas entradas. Aqui o caso é de saídas, né? E a partir do não registro pode-se presumir que houve aí uma simulação de operação interestadual. Bem, para que isso possa ser configurado, há necessidade de que seja adotado um procedimento adicional, e esse procedimento adicional é solicitar ao contribuinte que ele comprove que efetivamente aquelas operações se efetivaram, que não houve a simulação. E esse procedimento não foi adotado pelo agente fiscal. Aliás, essa questão não foi analisada pelo julgador singular, se foi dado ou não o prazo de 10 dias. Nós poderíamos até adentrar a matéria, mas tendo em vista que o julgamento singular realmente não fundamentou, não foi bem fundamentado, o caso também, nessa hipótese, é de retorno para que seja procedido ou processado um novo julgamento, com a declaração da nulidade desse julgamento que ora se analisa. É esse o entendimento da Procuradoria, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Alguma discussão, senhores? Doutor Pierre? Discussão não, apenas um esclarecimento, viu, doutor Matheus? Hoje, o julgamento não fala nada da multa confiscatória, não. Então, foi com o parecer que eu acabei fazendo uma certa confusão, porque no parecer fala da multa confiscatória. Ok. Doutor William Falcão, com a palavra. Senhor presidente, no auto de infração, acho que nós já discutimos sobre essa questão de por que a nota não foi selada, acusar de simular a saída da operação. Acho que já tem decisões nesse sentido, que isso, por si só, a falta do selo na saída não configura simular a saída para a operação. Já tem. No caso aqui, ele fala no recurso que não foi intimado e concedido o prazo de 10 dias, o fiscal concedeu para ele provar a questão da selagem. Mas aí é um equívoco e a julgadora ela fala sobre isso aí. Ele foi intimado, sim, o artigo 158, parágrafo 4º, manda que quando ela é selada na saída, conceda o prazo de 10 dias para o contribuinte se manifestar, dizer, foi selada, está aqui o livro de registro de entrada lá do emitente, provar de alguma forma, trazer a prova que aquelas notas foram seladas.
tem aí, ele foi intimado. Então, se ele foi intimado e não apresentou, aí sim, a simulação, né, seria aceita, porque ele não provou, é aceita. Agora, se não tivesse feito isso daí, era até um caso de nulidade por conta do procedimento do fiscal, né? Não é? Foi. A julgadora falou sobre isso. Agora, o doutor Matheus tocou no assunto. O contribuinte, no obstante, a acusação fiscal aqui no auto de infração é de simular a saída para a autoridade da federação. Mas essa simulação é por conta da falta do selo. Aí o doutor Matheus, o selo não é mais obrigatório na saída, porque mudou a legislação. Eu, no início, votava pela parcial procedência. Por quê? Mas era acusação de falta do selo, falta do selo fiscal. Aí não é falta do selo fiscal, é simular a saída, que tem a penalidade própria para simular a saída. Não sei se a gente poderia adentrar e dizer, o selo não é mais obrigatório, então isso não vai comprovar a simulação. Porque a simulação tem como base a falta do selo. Eu não sei, ou se volta para apreciar e o julgador tomar a decisão lá, né, diferenciada por conta do selo, não é mais obrigatório. Se não é mais obrigatório, hoje é extinto. Eu acho que todo mundo está indo pela extinção. No início era pela parcial procedência, por quê? Porque não tinha mais a penalidade. A primeira coisa que tiraram foi a penalidade para a falta do selo na saída. Mas ficou o artigo 157 dizendo que tinha a obrigação de selar a entrada e a saída. Depois foi que eles alteraram o 157, ficou só a obrigação na entrada, tiraram a saída. Aí, então, agora eu já vou pela extinção do processo pela improcedência, porque não tem mais nem a penalidade e nem a obrigação. Antes tinha a obrigação de selar e não tinha a penalidade. Eu ia para o 8D, outras faltas. Você tem a penalidade, mas não tem a multa específica. Hoje não, nem tem a penalidade, nem tem a obrigação, foi retirado, corrigido, nem tem a penalidade. Aí sim, no caso concreto, o simular aí. Simular por quê? Porque, contribuinte, você não selou a nota, comprove a selagem da nota. Mas a acusação é de simular, eu não sei se poderia ir por esse lado aí direto ou não, mandar voltar para apreciar as questões que não foram apreciadas, inclusive essa questão aí, né? É isso, senhor presidente. Doutor Pierre, com a palavra. Meus amigos, aqui também não houve a apreciação da multa de natureza confiscatória, independente do mérito, poder ou não ser favorável ao contribuinte, isso não deve ser levado em consideração, assim como nós não consideramos os julgamentos anteriores, certo? Agora também não deve ser levado em consideração. A mesma situação está posta, não faz nenhum sentido os demais nós encaminharmos porque não apreciou a multa confiscatória e agora tecermos considerações acerca do mérito dessa questão, porque pode ser ou não favorável ao contribuinte, né? A situação posta juridicamente é a mesma, tem que retornar, esse é o meu entendimento. Processo em discussão, senhores. Mais algum conselheiro? Doutor William. Não? Ok, desculpa. Senhores, feitas essas considerações, doutor Pierre, doutor William, doutor Matheus, não tendo mais discussões, eu pergunto então ao conselheiro relator, doutor Pedro, como vota? Seu som está desativado, doutor Pedro. Pronto, presidente. Eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário, dado provimento, para que seja nula a decisão de primeira instância, sugerindo o retorno do processo para emissão de um novo julgamento. A primeira instância para emissão de um novo julgamento. Senhores, eu indago, algum conselheiro vota em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, dá provimento para anular a decisão de primeira instância e retorno do processo para um novo julgamento nos termos do parecer da assessoria processual tributária. Senhores, encerramos a nossa pauta com o último processo e, como falei anteriormente, nós temos que elaborar, concluir a ata, até porque a Vaneide acho que já concluiu, já está com a ata quase pronta, né? Vamos, um pequeno intervalo de 10 minutos
e logo depois retornaremos com a leitura da ata e a conclusão dos trabalhos da 19ª sessão. Ok? Então, 10 minutos de intervalo. Bom, senhores, retomando aqui a nossa pauta, a nossa sessão, concluímos, então, os 4 processos presentes na 19ª sessão ordinária virtual e agora eu peço para a nossa secretária Vaneide fazer a leitura da ata da sessão de hoje, a 19ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Passo a palavra, Vaneide, para a leitura da ata. Bom dia novamente a todos. A ata da 19ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Ceará do ano 2020, aos 8 dias do mês de setembro do ano 2020, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 CRT-CE, amparado pela portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 18ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Fernando André Martins Teixeira. Presente à sessão, o senhor Procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou aos conselheiros se esses receberam a ata da 18ª sessão, se haveria necessidade de correção. Não havendo correções a serem adotadas, a ata foi homologada. Em seguida, o presidente deu início à sessão. Ordem do dia. Processo de recurso número 2086/2018, auto de infração 2018-02637, recorrente Indústrias Elétricas Elite S.A. Inelsa, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos dar-lhe provimento para reformar a decisão de procedência proferida pelo julgador monocrático e decidir pela nulidade do julgamento singular, com retorno à primeira instância para novo julgamento. Decisão com esteio no artigo 50 e 51 da Lei 15.614/2014, combinado com o artigo 489 do Código de Processo Civil, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com o disposto no parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da DOU da Procuradoria-Geral do Estado. Esta decisão se estende-se aos demais processos, que vou relacionar agora. Processo de recurso número 2087/2018, auto de infração 2018-02638, recorrente Indústrias Elétricas S.A. Inelsa, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. Válida também para o processo de número 2088/2018, auto de infração 2018-02639, recorrente Indústrias Elétricas Elite S.A. Inelsa, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Vale ainda, por último, para o processo de número 2089/2018, auto de infração 2018-02640, recorrido Indústrias Elétricas Elite S.A. Inelsa, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, tendo antes convocado os membros da primeira Câmara a participarem das próximas sessões ordinárias virtuais, a realizar-se entre os dias 6 a 15 de outubro do corrente ano, às 8h30, conforme pauta a serem publicadas. É somente isso. Obrigado, Vaneide. Eu indago aos senhores alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Então, não havendo nenhuma alteração, a ata aprovada. Assuntos gerais. Alguma matéria a ser discutida em assuntos gerais, senhores? Não tendo nenhum assunto a ser tratado, agradeço a todos pela participação, especialmente pelas discussões aqui tratadas.
doutor Martins também, que participou da nossa sessão, né, como membro recentemente empossado da nossa Câmara. Nada mais havendo a tratar, encerra os trabalhos, convocando os membros da Câmara a participarem da próxima sessão ordinária, a realizar-se entre o período de 6 a 15 de outubro do corrente ano, às 8 horas e 30 minutos, datas e pautas que serão posteriormente, a pauta será posteriormente publicada, indicando, né, as datas e os processos. Agradeço a todos, tenhamos um bom dia, né, e bom resto, né, final de mês a todos aqui que continuamos, né, com os trabalhos semipresenciais. Até logo.